O Senhor me trouxe dentro desse texto de Ezequiel, capítulo 37, e o Senhor ele ministrou esse tema ao meu coração, porque quando nós olhamos para o texto, a qual nós acabamos de ler, nós vamos observar e ver que um avivamento acontece em meio a um vale que estava cheio de ossos secos. A palavra avivamento significa avivar-se, ou seja, tornar-se mais vivo ou mais ativo. Só que estudando esse texto, eu cheguei a uma conclusão que, além de um avivamento que acontece em meio a esse vale, que Deus leva o profeta Ezequiel, um reavivamento também vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos dentro de um contexto, onde o contexto está nos falando acerca do povo de Israel, o povo escolhido, o povo a qual Deus separou, o povo a qual Deus selecionou para ser o seu povo, o povo que noutra hora tinha espiritualidade para com Deus, mas decidiram seguir os seus próprios caminhos, seguir as suas próprias direções. E quando esse povo decide seguir os seus próprios caminhos, as suas próprias direções, nós vamos observar que esse povo vai perecer. Esse povo vai perder a esperança. Esse povo vai ser tirado da sua terra. Esse povo vai ser tirado da sua pátria. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos aprender algo muito interessante. Ainda que o povo perde a esperança, ainda que o povo perde a espiritualidade, o povo não perde a promessa. Por quê? Porque a promessa não vem deles, a promessa não veio da terra, a promessa não veio do homem, mas a promessa veio de Deus. E todo aquele que carrega uma promessa da parte de Deus sobre a sua vida, ainda que ele perca a espiritualidade, ainda que ele decida seguir os seus próprios caminhos, vai chegar um momento que a boa palavra de Cristo vai alcançar a sua vida, vai mudar a sua história e vai trazer de volta para a direção necessária. Observa que Deus levanta Ezequiel. E quando Deus levanta Ezequiel, Deus levanta o mesmo com um propósito de ser um porta-voz, ou seja, ser um mensageiro de Deus sobre a vida do povo escolhido. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar e ver que o profeta está sendo usado, está sendo instrumento, ferramenta de Deus para um povo que está vivendo em um cenário sem vida, em um cenário onde o povo já perdeu a esperança. Só que coisa linda é nós olharmos para a palavra de Deus e observar que o poder de uma palavra profética transforma ambientes. Você pode repetir isso comigo? O poder de uma palavra profética transforma ambientes. Fale para esse irmão que está do seu lado, fale com fé. O poder de uma palavra profética transforma ambientes. Observa no primeiro versículo uma grande verdade, que vai existir cenários, que vai existir ambientes, que vai existir situações a qual o Senhor irá
nos permitir passar ou vivenciar, para que nós venhamos liberar uma palavra profética. Para quê? Para que um reavivamento aconteça. E o que significa reavivamento, irmão Samuel? Reavivamento consiste em voltar a avivar algo que por algum motivo tinha perdido o seu vigor ou a energia de vida. Ou seja, Deus agora leva o profeta ao vale para liberar uma palavra profética sobre a vida de um povo que perdeu a vida, de um povo que perdeu a esperança. Só que o que me chama a atenção aqui é observar, olhar para a Bíblia e ver que toda vez que Deus quer usar alguém diante de uma palavra profética, Deus não vai o colocar em um ambiente favorável. Deus não vai colocar em um cenário confortável. Pelo contrário, todas as vezes que o Senhor quiser usar alguém através de uma palavra profética, Deus vai o levar ao vale, Deus vai o levar ao deserto, Deus vai o levar à escassez. Para quê? Para que o mesmo possa entender e compreender que o poder de uma palavra profética transforma qualquer situação difícil em vitória. Eu já quero liberar uma palavra profética sobre a vida de alguém. Você que acredita, levanta as tuas mãos lá em cima, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual cenário a qual Deus tem permitido você passar. Eu não sei qual é o ambiente que você se encontra, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se posiciona para profetizar em meio a esse cenário, porque através da palavra que você profetizar, algo vai acontecer, algo vai acontecer, algo vai acontecer. Eu vou melhorar isso aqui para ver se tu dá um glória. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, enquanto você está liberando uma palavra profética, aquilo que está fechado vai se abrir, aquilo que não tem mais vida vai voltar a viver, aquilo que não tem mais esperança vai voltar à esperança, aquilo que não tem mais solução vai voltar a ter solução. Glória a Deus. Eu preparei um esforço e o Senhor está me levando totalmente contrário. Estou que nem um pastor, nunca uso esforço. Enquanto nós olhamos para Ezequiel, nós vamos observar e ver que não é Ezequiel que pede para ir para o vale. Quando Deus o leva para o vale, Deus não pergunta para Ezequiel: Ezequiel, quer ir para o vale? Ezequiel, quer ir conhecer os ossos que noutra hora era carne, mas que agora estão só os ossos sequíssimos? Deus não faz essa pergunta para Ezequiel. Por quê? Porque Deus sabia que se ele perguntasse para Ezequiel, Ezequiel não iria querer ir. Sabe o que Deus falou comigo dentro disso? É que é por isso que ele não nos pergunta se queremos passar pela luta, pela prova ou pela dificuldade. Porque se ele nos perguntar, certamente não vamos querer passar. Porque o cenário, o ambiente que queremos viver é um ambiente confortável, é um ambiente favorável, é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria. Mas na maioria das vezes vai existir momentos que Deus vai nos levar para o vale, simplesmente para nós entender e compreender o resultado de uma palavra liberada. Eu vim com uma palavra de Deus para liberar sobre a vida de alguém, e enquanto eu estava lá na minha casa preparando essa mensagem,
Deus bradava ao meu coração e falava comigo: Samuel, esse vale não é para a morte. Samuel, esse vale não é para fracasso. Samuel, esse vale não é para o fim. Mas esse vale é para colocar ordem naquilo que não tem mais ordem. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa noite? Acalme o teu coração. Essa situação que você está passando não é para o teu fim, mas é para que as coisas que estão fora do lugar possa voltar ao lugar. Eu vou liberar, porque o céu me dá autoridade. Deus está dizendo para você nessa noite: a situação que você passa hoje aparenta não ter jeito, aparenta não ter solução, mas o céu está te dizendo nessa noite, através da palavra profética que sair da tua boca, a história será mudada, o ambiente será transformado, aquilo que necessita de transformação será transformado. Aleluia! Agora o Senhor faz o profeta passar ao redor do vale. Isso é muito interessante, porque diante dos vales a qual o Senhor nos coloca, uma das coisas que o Senhor sempre vai nos fazer vivenciar é justamente isso: arrodear pela situação. Como assim, irmão Samuel? Eu não estou entendendo. Dar voltas nesses ambientes desconfortáveis. Aí a pergunta é: mas por que Deus nos faz dar tantas voltas em meio a um ambiente desfavorável? É justamente para nós entender, compreender que aquilo que ao parecer dos meus olhos aparenta não ter mais vida, aparenta não ter mais solução, aparenta não ter mais esperança, para Ele é só questão de uma palavra ser liberada. Observa que o Senhor faz o profeta passar ao redor dos ossos, porque diante de certas situações, jamais o Senhor nos fará passar por cima. Por quê? Porque se passarmos por cima de certos problemas, de certa situação, e não seguirmos a direção de Deus para a nossa vida, certamente podemos correr o risco de, no meio da situação, ficar atolado ou até mesmo cair. Então, por isso, o Senhor nos faz dar volta, para conhecer a situação e entender que o Senhor pode mudar qualquer situação. Aí agora a palavra de Deus vem ao profeta, e Deus está dizendo para Ezequiel: filho do homem, porventura poderão reviver ou viver esses ossos? Aí Ezequiel está dizendo: Senhor, o Senhor sabe. Por que Ezequiel está dizendo o Senhor sabe? Porque Ezequiel sabia da grandeza de Deus, e que para Deus nada era impossível. Ezequiel poderia muito bem dizer: Senhor, ao parecer dos meus olhos, aparenta não ter mais jeito, ao parecer dos meus olhos não tem mais solução. Mas Ezequiel está dizendo: Senhor, o Senhor sabes. Por quê? Porque havia uma esperança no profeta, e a esperança no profeta, quem sabe, era: se o Senhor me trouxe a esse vale, se o Senhor está me perguntando se esses ossos podem viver, certamente é porque algo Ele vai fazer. Nessa noite Deus está dizendo para alguém nessa noite: será que tu podes acreditar que essa situação pode ser mudada? Será que tu podes crer que esse cenário pode ser transformado? Só você que acredita, levanta as tuas mãos, porque eu vou liberar a palavra de Deus sobre a tua vida.
Deus nesta noite está te dizendo, no meio das tuas impossibilidades, no meio das situações que ao parecer dos teus olhos não tem jeito, não tem solução, Deus está trazendo a solução. Ele está trazendo a solução. Ele está trazendo a solução. Só você que acredita, não fique calado. Comece a adorar Ele nessa noite, porque eu creio que cada glória que você der, Deus está agindo em prol da tua vida. O Senhor agora vai apresentar uma direção ao profeta. E o que me chama a atenção é olhar para isso, que a direção, diante daquilo que ao parecer dos nossos olhos aparenta não ter jeito, o Senhor sempre trará sobre a nossa vida. Qual é a solução, irmão Samuel? A solução é justamente essa: profetizar. O que significa profetizar? Profetizar significa eu acreditar em algo que eu não estou vendo, mas que eu estou esperando. É o que o autor, a carta aos Hebreus, capítulo 11, vai nos dizer acerca da fé. A fé é o firme fundamento, Lucas, das coisas que se espera. Ou seja, a minha fé não tem que ser exercida naquilo que eu estou vendo, mas é naquilo que eu estou esperando. É Deus dizendo para alguém nessa noite: você não está vendo, mas acredita, porque vai acontecer. A porta está fechada, mas acredite, a porta vai se abrir. Está tudo travado, mas acredite, vai ser destravado. Está tudo, aleluia, dando errado, mas vai começar a dar certo. Comece a profetizar. Será que tem Ezequiel nessa noite para profetizar? Será que tem Ezequiel na Lírio dos Vales nessa noite para liberar uma palavra profética diante do cenário que você está vivendo? Deus está dizendo para alguém nessa noite: na medida que você profetizar, o teu milagre vai chegar. Na medida que você profetizar, algo vai acontecer. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. A primeira coisa que nós observamos dentro desse texto é um profeta no meio do vale. Deus não leva ninguém ao vale sem propósito. Deus não leva ninguém ao deserto sem propósito. Deus não leva ninguém à escassez sem propósito. Deus não leva ninguém a ambientes desconfortáveis sem propósito. Pelo contrário, todas as vezes que Ele leva alguém a esses ambientes, é com um propósito de fazer o mesmo entender que o ambiente quem faz somos nós. Eu vou liberar porque o céu me dá autoridade. O ambiente quem vai fazer é você. O ambiente quem vai transformar é você. Ah, pregador, mas lá no meu trabalho é só as trevas. Deus está dizendo, através da pregação do Evangelho que vai sair da tua boca, o ambiente será transformado. Ah, pregador, minha casa não se converteu. Deus está dizendo, o ambiente quem faz é você. Através da palavra liberada, a tua casa vai se converter. Ah, pregador, está tudo travado na minha vida financeira, na minha vida sentimental. Deus está dizendo, vai começar a destravar quando você profetizar. Profetiza, profetiza, porque algo vai acontecer. Glória a Deus. Observa que o profeta não é guiado pelas suas escolhas. É as escolhas de Deus que o guiam. Não somos guiados pelas nossas escolhas. Não somos guiados pelas nossas atitudes ou pelaquilo que nós queremos. Pelo contrário, somos guiados por aquilo que Deus determina. Porque, como eu acabei de falar, se fôssemos escolher, só queríamos viver em ambientes confortáveis. Mas como é escolha de Deus, vamos passar por vale, vamos passar por deserto, mas em meio ao vale
vamos entender e compreender que o Senhor irá nos usar como profeta, como ferramenta em meio ao vale. Para que, pregador? Para transformar o ambiente, para trazer paz sobre aquilo que não tem paz, para trazer esperança sobre aquilo que não tem mais esperança. Existem situações na nossa vida, meu pastor, que nós passamos, que ao parecer dos nossos olhos aparenta não ter jeito. Eu passei por situações há mais ou menos um ano atrás, e diante dessa situação eu olhei para cima e eu falei: Senhor, e agora? O que será de mim? Senhor, e agora? Qual direção eu devo tomar? Ao parecer dos meus olhos aparentava não ter jeito. Olhar para um lado, ver todos contra mim. Olhar para o outro, não ver saída. Olhar para o outro, não ver escapatória. Olhar para frente e ver tudo fechado. Mas o céu bradou no meu coração. A voz do Senhor lá de cima bradou sobre a minha vida e falou: Samuel, ainda que na tua esquerda não tem saída, ainda que na tua direita não apareça solução, ainda que na tua frente esteja tudo fechado, é lá de cima que vem o teu socorro. Eu vou liberar porque o céu me dá autoridade. Quem sabe alguém chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, para essa situação não vejo saída. Senhor, para esse cenário não tenho mais esperança. Mas Deus está dizendo: ainda que ao teu parecer, ainda que à tua esquerda, ainda que à direita, ainda que atrás, ainda que na tua frente, você não consiga enxergar uma solução escapatória para esse problema, olha para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. Olha para cima, porque é de lá que vem a tua força. Olha para o céu, porque é de lá que vem o teu escape. Olha para cima, porque é de lá que vem a tua providência. Olha lá para cima, porque é de lá que vem a tua direção. Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas: está na hora de parar de olhar para o problema, está na hora de parar de olhar para o tamanho do vale, está na hora de parar de olhar para o tamanho da escassez e começar a olhar para o tamanho do teu Deus. Porque, pregador, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Eu vou repetir até você dar glória: Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior para operar um milagre em prol da tua vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos enxergar algo muito interessante. É que Deus, Ele faz justamente aquilo que nós não podemos fazer. Para encerrar, só mais um detalhe. É tão interessante que quando Deus manda o profeta profetizar, Deus manda Ezequiel profetizar da seguinte maneira: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Só que a pergunta que não quer calar é: como ossos secos, algo que não tem vida, vai ouvir uma voz? E eu fiquei me perguntando dentro disso, e o Senhor bradou ao meu coração: Samuel, a minha voz não está limitada ou não está moldada à voz do ser humano que tem limites, que só é ouvida por aquilo que tem ouvido para ouvir. Pelo contrário, a minha voz vai muito mais além do que a voz do ser humano. Por quê? Porque quando eu falo, até aquilo que não tem vida tem que ouvir. Até aquilo que não tem ouvido tem que escutar. Eu vou liberar porque o céu me dá autoridade. Levanta as tuas mãos, porque eu vou profetizar.
profetizar. Deus está dizendo: acalme o teu coração, porque a voz de Deus está sendo liberada, e aquilo que não tem mais vida sobre a tua história, aquilo que aparentava não ter jeito, por intermédio da voz de Deus que será liberada, vai voltar a viver, vai voltar a ter esperança, vai voltar a ter bonança. Ezequiel profetiza aquilo que diante do homem não poderia ouvir, vai escutar. E o que me chama a atenção é observar e ver que Deus está se revelando para com a vida do profeta, e está dizendo: Ezequiel, eu vou trazer os tendões sobre o povo, eu vou trazer a carne que foi consumida, eu vou trazer a pele onde não se tem mais, e ainda mais, eu vou colocar o fôlego, e esse povo vai viver. Sabe que Deus falou comigo dentro desse texto? É que aquilo que não tem mais vida sobre a tua história, a partir de hoje vai voltar a viver. Aquilo que não se existe mais, vai voltar a existir. Aquilo que se acabou, vai retornar a ter sobre a tua história. Ah, irmão Samuel, mas tem tanto tempo que eu já não tenho mais isso sobre a minha história. Deus está dizendo: não trabalho como o homem trabalha, não sou limitado como o homem é limitado, pelo contrário, o meu poder vai muito mais além daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina. Pessoas sairão daqui com esta palavra guardada no seu coração, e escuta o que Deus está dizendo. Aquilo que ao teu parecer aparentava não ter jeito, vai ter solução. Tem jeito sim, porque Deus, ele faz o impossível acontecer. Só que existe um segredo. Segredo esse que Deus está nos ensinando nessa noite. Feche a Bíblia agora, versículo 7. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e ossos se ajuntaram com cada osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Observa que enquanto o profeta está profetizando, algo está acontecendo no meio do vale. Observa os detalhes. A palavra não está dizendo depois que o profeta profetizou. A palavra não está dizendo antes do profeta profetizar. Pelo contrário, a palavra está dizendo enquanto eu profetizava. O que é que o Senhor está querendo nos ensinar nessa noite? É que enquanto você estiver profetizando, a transformação vai acontecer nesse ambiente. Enquanto você estiver profetizando, algo diferente vai acontecer sobre a tua vida. Mas quando nós olhamos para isso, nós aprendemos aqui em Lucas a necessidade de nós liberar uma palavra profética. Se coloque sobre os seus pés, já estou encerrando. Estamos em uma quarta profética, e quando nós falamos de profetizar, na maioria das vezes não queremos profetizar, na maioria das vezes não queremos acreditar, porque ao parecer dos nossos olhos, aparenta estar tudo perdido, está tudo acabado. Mas eu vim com uma palavra de Deus para liberar sobre a vida de alguém aquilo que aparenta ser o fim da tua história.
é só o começo daquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Aquilo que ao parecer dos seus olhos não tem mais esperança, é só o começo daquilo que Deus fará sobre a tua vida. Enquanto Ezequiel está profetizando, a Bíblia está dizendo que vai nascer carne onde não se existia mais, vai nascer pele onde não se existia mais pele. E a Bíblia vai dizer ainda mais, que agora não tinha mais vida. Só que Deus libera mais uma palavra sobre a vida do profeta. E a palavra é: profetiza, para que o Espírito de vida possa vir dos quatro cantos da terra e soprar sobre esses ossos. E quando Ezequiel profetiza daquela maneira, a Bíblia vai dizer que um exército extremo, um exército grande, vai se colocar de pé, ou seja, vai voltar à vida. É Deus dizendo para você: a profecia que sai da tua boca tem o poder para transformar qualquer situação de fracasso em vitória. Fica com essa palavra. Eu quero orar pela sua vida. Você que precisa de um milagre da parte de Deus, você que precisa de um solucionamento da parte de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos, a ligar o teu pensamento com Deus e ser profeta de Deus diante dessa situação. Porque nessa noite, assim diz o Senhor, estou aqui debaixo da autoridade da palavra, e a palavra de Deus tem autoridade para fazer sobre a nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. E Deus está dizendo: enquanto você profetizar, algo vai acontecer sobre a tua vida. Samuel, eu preciso de um milagre dentro da minha casa. Deus está dizendo: profetiza, porque o milagre vai acontecer na tua casa.